Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de leitura e produção de textos do curso de especialização em estudos da linguagem da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E neste vídeo vamos trabalhar um pouco sobre o eixo leitura, né? Ou seja, quais os diferentes campos do saber que contribuíram para o ensino da leitura. No primeiro vídeo que nós gravamos, nós mencionamos um pouco que essa concepção de leitura socio-interacionista que nós temos hoje, que está presente, né, nos documentos oficiais que orientam o ensino de língua portuguesa, está presente nas propostas curriculares, está presente nos livros didáticos, no contexto educacional. Essa concepção ela é proposta em especial pela linguística de texto e pela psicolinguística, mas ela também traz algumas questões, né, alguns elementos de outras áreas, como a análise do discurso, né, isso a pragmática. Então, neste vídeo, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Quais são as diferentes áreas do saber, os diferentes campos do saber que contribuem para essa nova concepção de leitura, né? Surgiu lá no comecinho dos anos 80 e que vem se perpetuando ao longo desses últimos anos. Então vamos lá. Vamos começar com o vídeo de hoje. Eu posso começar dizendo que a leitura ela não se limita ao texto verbal escrito, ou melhor, ela não se limita à modalidade escrita da linguagem. Ou seja, nós, enquanto leitores, não lemos somente textos escritos com frases, parágrafos. Existem diferentes tipos de leitura. A mais convencional é justamente esta que nós realizamos com os textos do formato impresso, os textos verbais escritos, mas enquanto leitores nós lemos e produzimos sentidos a partir de diferentes materiais, diferentes suportes. Ou seja, enquanto leitores nós lidamos com textos escritos, nós lidamos com textos orais, com textos multimodais ou multissemióticos. Silvio, nós somos leitores de textos orais? Sim. Tá? Quando eu levo um vídeo para a sala de aula, um vídeo que esteja trabalhando com a questão do bullying, a questão do feminicídio, quando eu levo um filme para a sala de aula, então eu estou trabalhando uma leitura. Não é a leitura mais convencional de signos alfabéticos, letras, palavras e frases, mas eu estou trabalhando com a leitura a partir do suporte do vídeo. E os meus alunos que assistem aquele vídeo, assistem aquele filme, ele vai construir uma leitura a partir daquele material. Existe também a leitura de gêneros multimodais ou multissemióticos, que é justamente a leitura de gêneros que fazem a junção entre a escrita e a imagem, como os anúncios publicitários, os anúncios de campanha comunitárias, campanhas educativas, cartoons, charges, tirinhas, memes, histórias em quadrinhos, infográficos, entre outros. Esses gêneros, eles são chamados de multimodais ou multissemióticos, porque eles promovem essa junção, essa combinação de elementos escritos, frases e elementos visuais, como cores, formas, formatos, expressões faciais de personagens, tamanhos, enfim. Então, enquanto leitores, nós trabalhamos com esses diferentes suportes. Para chegarmos até aqui, diferentes teorias, diferentes paradigmas foram produzidos. Esses paradigmas, essas teorias, elas começam a surgir lá nos anos 80, no comecinho dos anos 80, quando são divulgados diferentes estudos da linguística aqui no Brasil, estudos da análise do discurso, estudos da linguística de texto, estudos da psicolinguística. Então,
essas três correntes da linguística vão contribuir para o surgimento de uma nova concepção de leitura, não mais como decodificação de signos, decodificação da modalidade escrita da linguagem, mas uma concepção de leitura como produção de sentido. Então, como eu disse antes, né, essa nova concepção de leitura, ela é oriunda de diferentes correntes da linguística, a linguística de texto, a análise de discurso, a psicolinguística, e ela também é oriunda, ou seja, ela vem também de teorias da área da psicologia, que é justamente da psicologia cognitiva. Nós vamos tratar um pouco disso mais à frente, tá? Historicamente, o ensino da leitura aqui no Brasil, ele teve como foco a decodificação da linguagem escrita, o que alguns autores vão chamar de decodificação de signos alfabéticos, né? Ou seja, a decodificação de palavras, a decodificação de frases. Mas o que é isso, Silvio? As atividades de leitura desenvolvidas nas escolas brasileiras, por muito tempo, elas focaram na localização de informações. Como assim? Estava lá, na maior parte das vezes, um texto escrito com parágrafos, frases, e as questões de leitura, elas simplesmente estimulavam que os alunos fossem lá nesse texto, voltassem ao texto, localizasse uma determinada informação, retirasse essa informação do texto e reescrevesse na íntegra, ou seja, não mudando uma única letra, uma única sílaba da forma como o autor escreveu. As questões, elas tinham esses comandos. De acordo com o autor do texto, segundo o texto, com base nas palavras do texto. Isso quer dizer que as questões de leitura, elas não só estimulavam uma prática mecânica de fazer com que o aluno ele fosse ao texto, localizasse uma informação, uma frase, uma palavra que estava expressa, materializada na superfície do texto, ou seja, ela não estava implícita, que ele localizasse e reescrevesse na íntegra. Ou seja, o aluno ele não tinha nem a possibilidade de utilizar a sua autoria, de fazer uma paráfrase daquela frase que estava no texto, escrever a mesma ideia, mas com as suas próprias palavras. Não. Ele tinha que reescrever aquelas informações na íntegra. Enfim, essa prática de leitura como decodificação, que era justamente o quê? Identificar, extrair e reescrever mensagens explícitas. Elas estiveram por muito tempo presentes nas escolas brasileiras. E nós não podemos dizer que elas foram extintas totalmente. Porque muitos professores, mesmo com todos os avanços teóricos, muitos professores ainda utilizam essas práticas de leitura. Outra prática, né, da leitura era justamente a leitura como correção. Alguns autores eles vão chamar como leitura como avaliação, né? Quem dá essa nomenclatura é Angela Kleiman, né? E o que é essa leitura como correção ou leitura como avaliação? É uma prática de leitura que ela vai focar especificamente na expressão oral, na eloquência verbal. O que é que eu estou querendo dizer? É simplesmente colocar o aluno para oralizar um texto escrito, ou seja, ler em voz alta. E quando esse aluno ele lia esse texto em voz alta, os professores poderiam avaliar e corrigir questões como pronúncia, dicção, pontuação e entonação. Ou seja, o foco disso não era perceber se o aluno ele conseguiu produzir sentidos a partir do texto, mas o grande foco era simplesmente ver se o aluno ele conseguia oralizar aquele texto escrito de forma correta. Quando a gente chega lá no comecinho dos anos 80, vão surgir
diferentes teorias, né? Teorias da linguística de texto, da psicolinguística, da análise de discurso. E é o que nós vamos trabalhar um pouco agora neste exato momento, tá? Quais são as teorias, os pressupostos teóricos da linguística de texto? Primeiramente, a linguística de texto, ela vai trazer uma nova conceituação, concepção de leitura como interação entre autor e leitor, o que é mediado pelo texto. O que é isso, Silvio? Interação entre interação entre autor e leitor, tá? Coll e Elias 2006 vão expressar da seguinte forma, tá? Eu, enquanto autor, eu não vou escrever o meu texto de qualquer forma. Não. Eu vou traçar um perfil mental. Eu estou produzindo um determinado gênero, então, para produzir aquele gênero, para produzir os enunciados, sejam enunciados escritos, orais ou multimodais, eu vou ter em mente quem vai ser o meu possível leitor. E eu vou elaborar o meu texto levando em consideração quem é esse meu possível leitor. E quando eu elaborar, eu vou deixar no meu texto pistas textuais para que quando o meu leitor quando o meu leitor ele tiver contato com aquele texto, ele possa produzir sentido diante daquele texto. Tá? Então, a linguística de texto, ela também vai dizer que o leitor, ele não é um sujeito passivo, que simplesmente ele vai receber um texto e ele vai fazer estratégias mecânicas de voltar ao texto, localizar uma informação e reescrevê-la na íntegra. Não, a linguística de texto, ela vai dizer que esse leitor, ele é um sujeito ativo e que ele constrói sentido, ele produz sentido diante do texto. E como é que esse leitor, ele vai fazer isso? Ele vai construir sentido, produzir sentido diante do texto. Ele vai utilizar os seus diferentes tipos de conhecimento. Ou seja, quando o leitor ele está diante do texto, ele vai mobilizar diferentes tipos de saberes. Os seus conhecimentos linguísticos, os seus conhecimentos de mundo, ou conhecimento enciclopédicos, os seus conhecimentos textuais. E, além disso, o leitor ele também vai realizar estratégias de leitura, estratégias cognitivas e metacognitivas de leitura. Isso é uma leitura com construção ou produção de sentido. Não é uma leitura que acontece do nada, não é que acontece apenas o leitor utilizando os seus conhecimentos linguísticos, os seus conhecimentos gramaticais, os seus conhecimentos lexicais sobre o vocabulário daquela língua. Não. É um tipo de leitura, ou seja, a leitura como construção de sentido é uma leitura em que o leitor ele vai mobilizar os seus diferentes tipos de conhecimentos, de saberes, e vai recorrer às estratégias, aos movimentos discursivos da sua cognição. Então, isso é uma leitura como construção de sentido. Eu vou dar uma pausa neste vídeo, porque já está chegando aos 15 minutos, e vamos continuar no próximo vídeo. Até daqui a pouco.